Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja consolando o coração de todos os irmãos. Os irmãos estão vendo como que esse problema de pecado é sério, seríssimo. Temos que tratar disso de uma maneira bem bíblica, bem discernida pelo Espírito Santo, porque esse é o grande caos na vida do ser humano, né? É o problema do pecado mal tratado. Logo no início da minha conversão, eu tive alguns conflitos com o pecado que eu creio que todo novo convertido tem, até os velhos convertidos também têm. Mas eu ficava meio preocupado porque eu tinha consciência de que era salvo, mas o pecado continuava a prevalecer e eu não sabia como enfrentá-lo, não tinha assim um conhecimento bíblico apurado e também não tinha assim alguém para procurar e expor a intimidade, as minhas intimidades, né? As necessidades íntimas minhas para expor para alguém. Isso realmente é muito complicado, é muito difícil. E procurando maneiras de me consertar com Deus, né? Aos poucos eu fui tendo esse discernimento. E alguém me disse, dentre os irmãos, ou eu li em algum lugar, que o livro do novo convertido é a primeira carta, melhor, no caso aqui seria a carta, né? O livro ideal, a carta ideal para o novo convertido seria a primeira carta de João. A primeira carta de João é uma carta escrita para aquele que é novo convertido. Então eu me atentei para isso e comecei a ler a primeira carta de João. Dei mais atenção a esta carta logo no início da minha conversão. E eu encontrei um versículo no segundo capítulo da carta, segundo capítulo, primeiro versículo, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Eu falei, pronto, esse cara já está me complicando. Se o problema é esse, ele já está dizendo para que não pequeis. Mas depois ele dá uma válvula de escape, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, eu falei, aí encaixo eu. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu falei, oh, aleluia, glória a Deus. Então, tem válvula de escape aí no negócio. Quer dizer que o crente peca, né? O crente peca, claro que peca. A Bíblia diz que peca. O crente ele não vive na prática do pecado. E quando ele peca, o pecado não é mais compatível com a natureza que agora ele tem. Mas que ele peca, peca. E eu perguntaria: quem é que não pecou hoje? Levante um dedinho aí, quem hoje não pecou? Eu quero chamar você de mentiroso daqui. Porque a Bíblia diz que é mentiroso quem não peca, não é? Mas quando a Escritura nos ensina, é quem não vive na prática do pecado, quem peca compulsivamente e não tem consciência daquilo que está fazendo. Então, quando realmente a gente peca, mas sabe que nós vamos ser, o Espírito Santo vai nos dar um puxão de orelha, vai nos chamar para uma reflexão, não é? Aí então a gente vai realmente confessar o pecado e deixar. Hoje eu tenho assim muito prazer, muita alegria de chegar diante de Deus com a prática deste livro e dizer para Deus: Senhor, pequei, tem misericórdia de mim. Essa expressão, eu acho essa expressão linda. Essa expressão retrata a insignificância do homem, não é? Diante da grandeza do poder de Deus. Senhor, pequei. Nós vamos a Deus, mesmo pecado, em pecado, mas ele nos recebe. Por quê? Porque nós vamos a Deus com um coração contrito. Nós vamos a Deus consciente de que aquele estado que nós estamos não é agradável e nós precisamos do socorro dele. E o Senhor manda
o seu socorro, o Senhor manda o seu acalento e o Senhor está sempre nos dando a graça necessária para nós mantermos a nossa cabeça erguida. Então, diante de, às vezes vejo pessoas dizendo que se arrependeu, né? As pessoas às vezes não sabem fazer uma distinção entre remorso e arrependimento. A gente vê muitos desses casos por aí. Pessoas que cometem erros e diz que está arrependida, né? E fica batendo naquele erro, fica tentando resolver o problema por si mesmo, criando um remorso em cima de uma situação pecaminosa. Então, a palavra de Deus nos ensina de uma maneira muito clara como é que nós devemos sair dessas situações. Quando nós pecamos, irmãos, nós nunca devemos olhar para o pecado. Quando nós pecamos, nós devemos nos lembrar do Senhor. Ele é quem vai providenciar a força necessária, o discernimento necessário para nós sairmos das provações. É Ele que vai nos fornecer o elemento para nos fortalecer. Então, irmãos, o remorso e o arrependimento, eles geram a mesma sensação em nossas vidas. Quando uma pessoa tem remorso, ela fica aflita, ela tem sentimento de culpa, ela fica triste, ela chora. E quando uma pessoa tem arrependimento, ela também passa por essa experiência. Ela também passa pela experiência de chorar, de ficar triste, né, de sentimento de culpa. Só que a conduta do salvo e a conduta do ímpio é diferente. O ímpio, ele fica no remorso e fica ali se lastimando, tentando encontrar uma solução e não encontra. Mas o crente não. O crente, ele fica triste, ele fica com sentimento de culpa, ele chora, mas ele vai a Deus. E Deus, então, manda o socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Então, eu quero aqui citar para os irmãos duas passagens, citar dois personagens bíblicos que tiveram essa experiência e que vai nos ajudar a resolver esse problema quando nós estivermos vivenciando um problema de pecado. Como que nós vamos nos conduzir diante de uma situação dessa? O primeiro personagem que eu quero citar é Judas. Lá em Mateus 27, Mateus 27, 26, 47 diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Judas e o prenderam. Jesus. Lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, irmãos, aqui está um quadro real de um homem que tem remorso. Pouco tempo depois que Pilatos condena Jesus, Judas, vendo aquela cena toda, vendo aquela situação toda envolvendo a vida de Jesus, o que Judas faz? Judas vai e suicida-se, enforca-se. Por quê? Judas não teve capacidade em si mesmo de passar pela experiência que ele mesmo experimentou para ele. Judas criou uma situação, não teve como resolver essa situação, certamente recebeu muitos ataques malignos, e naquela situação, não tendo como se desvencilhar do problema, ele acabou chegando ao ponto que chegou, acabou chegando a cometer o suicídio. Esse é o estado de espírito que muitas pessoas vivem.
E às vezes, infelizmente, às vezes a gente vê cristão, chamados cristãos, vivendo esse problema, tentando resolver o problema por si mesmo, magoado porque a situação não foi revertida, e fico assim dias após dias, e o diabo às vezes oprimindo essa pessoa, e ela sem a sabedoria de Deus para desvencilhar do ataque maligno. É uma coisa que nós temos aprendido, irmão. A maneira de nós nos livrarmos do ataque maligno em situações semelhantes é invocando o nome do Senhor. Senhor, ajuda-me. E quando a gente invoca o nome do Senhor, Ele é presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Então, nós não podemos permitir que essas opressões venham a nos oprimir a ponto de nos causar depressão, a ponto de nos tornar nosso espírito doente. Por quê? Porque nós sabemos em que nós temos crido e que Ele é poderoso, né, para guardar, nos guardar, nos proteger desses ataques malignos. Então, o exemplo de Judas é muito claro, que não venhamos a. É claro que Judas aqui é um retrato claro de um ímpio, né? O Judas não comungava, Judas não fazia. Ele estava entre os 12, mas ele não era um homem convertido, né? Tanto é que não era que ele chegou ao ponto culminante de um estado mórbido de um indivíduo, que foi o suicídio. Então, irmãos, a gente tem que tratar o pecado de uma maneira muito especial. Nós não podemos ficar oprimidos, permitir que ele nos oprima. Podemos até ter alguma opressão, mas nós temos em Cristo capacidade de superar esta opressão, porque em Cristo nós somos vencedores. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Então, Judas é um exemplo claro de uma pessoa que passou por provações e não. De bola para você. No primeiro tempo, 58% do tempo ficou com o Flamengo. Misericórdia. Alguém abriu o microfone aí. Está repreendido em nome de Jesus. Mas então, esse é um quadro claro da vida da vida de Judas diante de uma situação de remorso. O remorso vai nos levar certamente a situações doentias, como aconteceu com Judas. O outro personagem que eu quero citar é o exemplo de Pedro, no mesmo texto, lá em Mateus 26, 27. Pedro, ele diante dos amigos, diante de todo mundo, Pedro, ele negou que tivesse conhecido Jesus. Ele foi bem claro e bem explícito, né? Quando disseram para ele: Você estava com ele? Não, não, eu não conheço esse homem, nunca estive com ele. Né? Ele negou Jesus de uma forma clara. Mas na situação em que Pedro estava, realmente, às vezes, nós vivemos certas situações que às vezes nós temos que passar por uma experiência semelhante. E Pedro negou que tivesse conhecido Cristo. Diante daqueles soldados, diante de todo mundo, Pedro negou. E ele foi muito claro nisso. E a Bíblia diz que Pedro, depois de ter feito isso, Pedro chorou. Pedro chorou amargamente por ter tido essa experiência, né, de ter negado a Jesus. Mas acontece que, quando Pedro chorou arrependido. Pedro não teve as razões que Judas tinha, não é? Judas não tinha como se desvencilhar daquele problema, mas Pedro tinha. Pedro usou os recursos do companheirismo, do amor que Cristo tinha por ele. E depois, mais na frente, em outros textos, nós vamos observar Pedro, não é? Escrevendo cartas, Pedro cumprindo seu ministério apostólico, Pedro sendo
presbítero em Jerusalém, Pedro abençoando, aleluia, não é? Esse é o coração do homem arrependido, né? Ele sabe que ele tem o recurso do arrependimento. Irmãos, o arrependimento é uma válvula de escape simplesmente espetacular, não é? É um recurso que Deus nos deu, uma capacidade da gente, Senhor, pequei, né? E a gente, ao falar isso, a gente recebe o abraço de Deus, recebe o afago de Deus. Em qualquer situação em que nós estivermos, podemos estar tristes, podemos estar alegres, seja lá o que for. Mas se nós recorrermos ao Senhor, Ele vai nos dar o sentido correto da vida, não é? Ele vai nos colocar realmente em pastos verdejantes, mesmo diante de situações difíceis. Eu, às vezes, tenho experiência e ainda convivo com algumas experiências na minha vida que eu gostaria de vê-las resolvidas, mas elas não estão resolvidas. E daí? Glória a Deus por isso. A minha cabeça está erguida. Eu estou sempre na esperança de que Ele vai resolver. O Deus da esperança. Como é que é esse cântico, Leti? O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, no vosso crer. Então, no nosso crer, a gente tem o gozo. No nosso crer, a gente tem a paz. No nosso crer, a gente tem a esperança. É diferente do remorso que faz você ficar ali batendo naquilo ali, naquela tecla, e está você todo dia reclamando, está você todo dia, como se às vezes tem irmãos em Cristo que estão assim, estão passando por experiências difíceis e fica ali como se Deus tivesse que resolver na hora. O Senhor tem o tempo dele. Deus tem tempo para todas as coisas. Amém, irmãos? Então vamos sempre nos colocar, vamos colocar diante de Deus como é que nós temos tratado as experiências, o pecado que nós experimentamos no nosso dia a dia. Eu tenho tratado, irmãos, desses assuntos com a minha cabeça erguida. Não tem problema com o pecado. Pequei, Senhor, pequei. Tem misericórdia de mim. E eu sei que o acalento vem, eu sei que a força vem e que, na proporção em que eu percebo que aquele pecado tem uma atuação mais constante, eu vou tratar dele também da maneira como ele está vindo. Se é um pecado na área sexual, se é um pecado na área financeira, se é um pecado na vida familiar, eu vou buscar recursos, né, da sabedoria da palavra de Deus, vou enriquecer a minha vida espiritual com esses recursos, e aquele pecado, quando voltar de novo, ele vai voltar mais fraco. Ele já não vai encontrar a guarida, ele não vai encontrar mais portas abertas. Ele pode até encontrar uma janela, mas porta ele não vai. E aquela janela também vai ser fechada. Aleluia. Porque é caminhando assim, né, irmão? Dia a dia, nós vamos sendo provados, nós vamos passando por dificuldades, por lutas, mas o importante é que em qualquer circunstância da vida, qualquer problema que nós estivermos vivendo, importante é que esse problema não nos afaste do Senhor. Não importa o tipo de problema, não é? Ele não pode nos afastar do Senhor. Podemos até conviver com ele relativamente, mas no momento próprio, o Senhor vai nos dar a libertação total, como já tem me libertado, não é? de muitas coisas. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu comecei a ler esse livro, meu Deus do céu, quantas lutas, quantos problemas. Não, mas sou crente, por que eu estou pecando? Não é? E ninguém me deu um ensinamento assim. A princípio, né? Era eu e Deus tratando comigo. Depois, inclusive, até procurei na época a irmã Dilce para ler um livro comigo do irmão Watchmani. Ela não teve disponibilidade de tempo na época para ler esse livro comigo, mas eu fui assim, né? Nas minhas dificuldades, fui me acertando com Deus, fui tomando confiança na palavra de Deus, fui me apropriando dos recursos que nós já temos.
Deus não vai dar mais recursos além do que ele já deu. Nós temos mais recursos muito necessários para superar as dificuldades da vida. E essas dificuldades nós vamos sempre superar em Cristo. Não é isso, irmãos? As lutas virão, os problemas estão aí, mas as nossas dificuldades nós vamos superar em Cristo. Essa é a nossa esperança, não é? A esperança do amanhã. A gente está vendo como que esse mundo, cada dia que passa, ele fica mais. As pessoas estão perdendo a noção de tudo. Mas eu não me baseio, eu não me deleito nessas redes sociais. Isso para mim são informações. Rede social para mim é um esgoto a céu aberto. Eu não me envolvo com isso. Eu vou lá, mas não me envolvo com isso porque eu sei que não gera nada, não gera vida. Não gera vida. Eu tenho que procurar aquilo que gera vida. E o que gera vida está na palavra, aliado ao Espírito Santo que habita em nós. Então, nós erguemos a cabeça e vamos em frente, porque nós somos vencedores. Amém, irmãos? Nos apropriemos dessas verdades, verdades claras e verdades explícitas. Não fiquemos à mercê Verdade. de deixarmos que o pecado fique curtir pecado. A gente fica curtindo pecado, dando muita guarida ao pecado. Espera aí, o que você está pecando? Em que área você está pecando? Se aproprie da palavra de Deus, vai ler a palavra de Deus, vai jejuar por esse pecado, vai orar para que ele não te guie. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas se pecarmos, confessamos o nosso pecado e deixamos. E vamos então receber o acalento de Deus, o afago de Deus. Oh, aleluia! Amém, irmãos? O Senhor vive e ele continua falando nos dias de hoje. O livro de Hebreus, carta aos Hebreus, diz: tendo outrora Deus falado aos pais pelos profetas, hoje Deus nos fala pelo Filho. E fala, irmãos, fala. Me lembro que uma vez um grupo de jornalistas procurou por um pregador do Evangelho, Billy Graham. Billy Graham estava descendo de um monte, ele estava em oração, ele subiu ao monte para lá, e quando ele desceu, um grupo de jornalistas perguntou para ele: Billy Graham, é verdade que Deus morreu? Então Billy Graham disse: morreu? Como? Eu acabei de falar com ele agora mesmo. Como é que Deus morreu? Meus irmãos, a nossa vida cristã ela está baseada na palavra. O que nos ensina é a palavra. Por isso nós temos que ser amigos da palavra. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Porque enchendo a mente com a palavra de Deus, Jesus disse, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo. E ele vos lembrará de todas as coisas que vos tenho o quê? Ensinado. Então, para ele nos lembrar da palavra, nós temos que ter a palavra onde? No coração. Se a palavra está no coração, irmão, pode vir Satanás, pode vir o inferno todo. Em nome de Jesus, nós erguemos a cabeça, nós lutamos porque nós somos vencedores. Vencedores na vitória daquele que já venceu. Nós somos vencedores na vitória de Cristo. O crente não pode andar com a cabeça baixa. O salmista fez essa pergunta para ele mesmo: por que estás abatido, minha alma? Você está abatido por quê, meu irmão? Qual o motivo que está abatendo você? O que está abatendo você? Já parou para refletir nisso? Não é? Tem um cântico que Jennifer gosta muito de cantar, que ela diz assim: não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus, não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama
a Deus. Amém, irmãos? Estás abatido? Você estás abatido, está triste? Por que você está triste? Já parou para pensar por que você está triste? Você vai continuar com essa cabeça baixa até quando? Até quando? Ora, Senhor, eu estou com a cabeça baixa, eu não sei o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo com você, sim. Você sabe. Deixa o Senhor te mostrar, que Ele vai te mostrar. Vá à presença do Senhor, que Ele vai te mostrar porque você está triste. Aí então você vai receber o refrigério para o seu espírito, vai erguer a sua cabeça e vai continuar. Irmão, nesse tempo de pandemia, o Espírito de Deus continua atuando. Deus não se afastou. A pandemia está aí, mas o Senhor está conosco, não é? Então, a realidade da Bíblia é a mesma, de ontem, hoje e sempre. Então, levantemos a nossa cabeça. Vamos. Às vezes você está triste porque você está vendo muita mídia, você está ouvindo muita TV Globo, a CBN, sei lá como é que é o nome desse negócio aí. Você está ouvindo aqueles camaradas fazendo um monte de fake news. Aí você fica com a sua cabeça tonta. Uma guerra política de vacinas. Você vai assistir isso que você vai para o psicólogo, para o psiquiatra. Você tem que ouvir a palavra. Não fica ouvindo esses caras, não, porque você vai ficar doido. Eu fujo disso, em nome de Jesus. Não estou tranquilo. Depois que eu me afastei desse tipo de informações, estou dormindo bem melhor e oro, que é a minha função. A palavra de Deus não diz, né, para nós orarmos, nós somos guardadores. O crente está na terra como luz, não é, irmão? Mas não vamos permitir que pecado nos oprima. Se está andando com o irmão, ele está com a cabeça baixa, está triste, futuca ele, ó. Volta para o Espírito, irmão, ó. Sai da carne e volta para o Espírito. Em nome de Jesus. Vamos marchar. Marchando sempre. Porque em Cristo nós já vencemos. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, que Deus nesta noite possa fazer nós refletirmos sobre essa disposição mental, né? A disposição mental de estarmos dentro do espírito da palavra. E eu quero tornar a ler esse versículo da primeira carta de João. Meus filhinhos, olha, meus filhinhos, olha que coisa, olha que coisa especial. E está tratando de filhinhos que pode estar com pecado, né? E Deus está falando para ele assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Ó, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é aquele advogado formado ali na UFES, formado na USP, formado aí nessas grandes universidades do mundo. Não. É um advogado que tem a mesma natureza do Pai. Né? Um advogado que conhece o sentimento do Pai, que está entrosado com o Pai, que diz: eu e o Pai somos um. Esse é o advogado que nós temos. Não, Rogério que é advogado aí. Mas esse é o sentimento. A nossa causa está diante dele, do justo. Né? Então, irmão, hoje eu não tenho nenhuma inibição. Se tiver um problema, estiver vivendo alguma luta, seja lá qual hora que for, Senhor, pequei. Tem misericórdia de mim. Que eu sei que Deus vai me dar o discernimento de me desvencilhar de qualquer pedra de tropeço que apareça no meu caminho. Glória a Deus por isso. Então vamos erguer nossas cabeças, irmãos. Vamos caminhar firme. O nosso Redentor vive. Jesus falou ontem, fala hoje, fala amanhã e falará sempre. Glória a Deus por isso. Não vamos deixar que esse espírito de pandemia, mesmo que a gente saiba que é realmente um momento estúpido, né? Um momento que agride, é um momento que a gente vê tantas pessoas morrendo da maneira que estão morrendo, mas
o nosso coração está no Senhor. Vamos olhar para o Senhor, para nós termos capacidade de orarmos por aqueles que estão aí em hospitais, na pandemia. Vamos cuidar da nossa vida para nós termos capacidade de orar por eles. Quando você entra dentro de um avião, a aeromoça, ela pega lá aqueles instrumentos e começa a mostrar, olha, pega isso aqui, tal, faz assim, e começa a dar um monte de instruções. Mas primeiro ela diz assim, ó, em caso de criança, primeiro o adulto. Primeiro você coloca a máscara em você. Primeiro você faça a sua segurança para depois você fazer da criança. Porque se você não fizer a sua segurança, depois a criança precisa de você, você também não está preparado, aí vão os dois despreparados, um não vai ter condições de ajudar o outro. Então vamos nos ajudar, vamos buscar a nossa vida espiritual, vamos fazer com que a nossa cabeça seja erguida diante de qualquer situação, para nós termos capacidade em Cristo de orar pelas autoridades, orar pelos hospitais, orar pelos doentes, orar para que Deus dê sabedoria de uma maneira de se encontrar uma vacina, ou duas, ou três, seja lá qual for, mas que esse quadro epidêmico seja resolvido para a glória do Senhor. Então Deus, esse povo conta com quem? Conta conosco, conta com os crentes. Não é? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não é? Então, o único que pode realmente gerar vida nesse quadro epidêmico aí são os salvos. O único que pode trazer esperança somos nós que estamos em Cristo. Então, vamos nos apropriar disso e vamos andar com a cabeça erguida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. Irmão, não tenha problema de inibição com o pecado. Pecou? Senhor, pequei. Confessa seu pecado e deixa. E você alcançará a misericórdia do Senhor hoje, amanhã e sempre. Que Deus, nesta noite, possa continuar propiciando alegria aos nossos corações, né? Possa continuar propiciando esperança. Esperança. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos para onde nós vamos, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é que Deus tem preparado para aqueles que vivem nessa expectativa. Amém, irmãos? Que a palavra de Deus prevaleça em nossos corações. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho situações na minha vida que eu realmente gostaria de vê-las mudadas, não é? Mas isso não tem me abatido. Eu não vou abaixar meu nível espiritual por causa de filho, por causa disso ou por causa daquilo. Eu e Deus somos nós dois, à parte. Meu relacionamento com Deus é meu relacionamento com Deus. Independe de filho, independe de mulher, independe de igreja, independe de negócios. Eu e Deus é um só. Aí sim, do meu relacionamento com Deus é que eu vou pensar na esposa, na família, nos filhos, no Brasil, enfim. Nós precisamos de estarmos, juntinho dele. Nananana. Essa é a palavra de esperança. Andarmos com ele. Se nós estivermos com Cristo, firmes, vamos passar por provações. Isso aí que nós estamos vivendo são apenas dores de parto, né? Infelizmente, eu não sou profeta do mal, mas ainda vem muitas coisas, segundo o que a palavra nos ensina, não é? Ainda vem muitas coisas horríveis por aí. E que nós estejamos preparados em Cristo, né? Que nós estejamos firmados em Cristo, para que não venhamos a ser abalados por isso, por aquilo, por problema na família, por problema nos negócios, por problemas, enfim, por problemas diversos que a vida tem. Que Deus nos proporcione essa sabedoria de estarmos diante dele. E que o pecado, em nome de Jesus,
jamais seja obstáculo para nós estarmos diante dele, porque o pecado já foi vencido. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nessa autoridade nós entramos na presença do Senhor para abençoar, para glorificar o nome do Senhor.